O Segundo Concílio de Nicéia. Ele ocorreu em 787, no mesmo local do Primeiro Concílio de Nicéia, realizado no ano de 325. O grande objetivo desse sínodo era restaurar a veneração de imagens, uma questão que incomodava muito o papado e os católicos da época. Em 754, o imperador bizantino Constantino V havia convocado o Concílio de Hieria. E nele foi decretado a proibição de veneração de imagens religiosas e a perseguição daqueles que realizassem tais atos. Mas, durante as sessões do Segundo Concílio de Nicéia, foi afirmado que a iconoclastia provinha dos judeus, sarracenos e maniqueístas, e que a Bíblia legalizava a veneração de imagens. Vejamos então se isso é verdade. Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Levítico capítulo 26, versículo 1. Então foi determinado que as imagens da Virgem Maria, e também de cruzes, santos e anjos, fossem fabricadas e espalhadas por todos os lugares, para serem reverenciadas. Pois, segundo os integrantes do concílio, a contemplação de tais coisas seria transferida para os seres divinos. O Segundo Concílio de Nicéia anulou tudo que fora estabelecido em Hieria, e a adoração de ícones foi novamente autorizada. Os líderes bizantinos, Irene de Atenas e Constantino VI, que estavam presentes na última sessão, assinaram o documento ecumênico. Após o sínodo, os católicos festejaram com grande entusiasmo o restabelecimento da idolatria. O júbilo católico, com o restabelecimento da idolatria, assemelhou-se com a adoração dos israelitas ao bezerro de ouro no deserto. Pois eles igualmente abandonaram o verdadeiro Deus para seguirem uma abominação. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Oséias capítulo 4, versículo 12. Por que diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem, e quantos neles confiam. Salmos capítulo 115, versículos do 2 ao 8. O conteúdo do Segundo Concílio de Nicéia. Vejamos agora algumas das palavras de abertura deste sínodo. Eles falharam em distinguir o santo do profano, afirmando que os ícones de Nosso Senhor e de seus santos não eram diferentes das imagens de madeira, dos ídolos satânicos. Também confessamos a Nossa Senhora, a Santa Maria, que realmente e verdadeiramente é a portadora de Deus, porque ela deu à luz, em carne e osso a Cristo, nosso Deus, pertencente à Trindade, assim como foi decretado no primeiro sínodo em Éfeso. O Conselho formula pela primeira vez o que a Igreja sempre acreditou em relação aos ícones. Uma delas é a produção de arte representativa, algo que está em grande harmonia com a história da disseminação do Evangelho, pois fornece a confirmação de que o homem tornou-se parte da palavra de Deus, e que isso foi real, e não somente imaginário. De fato, a honra paga uma imagem, a atravessa, atingindo o modelo, e aquele que venera a imagem, venera a pessoa, representada nessa imagem. Portanto, todos aqueles que ousam pensar, ou ensinar qualquer coisa diferente, ou que seguem, os amaldiçoados hereges, os quais rejeitam as tradições eclesiásticas, ou inventam inovações, ou que desprezam qualquer coisa confiada à Igreja. Seja o Evangelho, a figura da cruz, ou qualquer exemplo de arte representativa, ou a relíquia de qualquer mártir.
Ordenamos que sejam suspensos, se forem bispos, ou clérigos, e excomungamos se forem monges, ou leigos. Se alguém não aceita a representação de artes evangélicas, que ele seja anátema. Se alguém não saudar tais representações, e não defender o Senhor, e seus santos, que ele seja anátema. Se alguém rejeitar qualquer tradição escrita, ou não escrita da Igreja, que ele seja anátema. Dessa forma, a Igreja Católica obrigava todos os cristãos a seguirem seus dogmas corruptos, e caso alguma pessoa ousasse contrariá-los, tornava-se automaticamente um alvo desta instituição religiosa, que a acusava de heresia, e depois a excomungava. Com isso, os verdadeiros seguidores de Yeshua viram-se diante de uma nova perseguição religiosa, que nessa época era usada para corromper, e não para matar. O diabo usou sua tática inteligentemente, e aos poucos ele foi desviando as pessoas do caminho de Adonai, introduzindo-as em trilhas enganosas, que deturpavam a palavra de Deus, e se opunham à sã doutrina, que fora ensinada e pregada por Yeshua e seus apóstolos. Esses falsos preceitos permanecem até os dias de hoje, e muitos não conseguem enxergar a verdade, pois estão presos em uma escuridão espiritual. O segundo concílio de Nicéia também decretou a veneração das relíquias dos mártires e a proibição da guarda do sábado. Por isso, decretamos nas igrejas sagradas, que não possuam as veneráveis relíquias dos santos mártires, que a instalação das relíquias deva ocorrer juntamente com as orações habituais. E se futuramente algum bispo for descoberto, consagrando uma igreja sem relíquias, que ele seja deposto, como alguém que desrespeitou as tradições eclesiásticas. Se alguns daqueles que vêm da religião dos hebreus equivocadamente pensarem em zombar de Cristo, que é Deus, e fingirem se tornar cristãos, mas negarem a Cristo em particular, e secretamente continuarem a observar o sábado, e manter outras práticas judaicas, decretamos que eles não sejam recebidos para comunhão, em oração ou na igreja, mas, em vez disso, deixem-nos abertamente se tornarem judeus, de acordo com a sua religião. Eles não devem batizar seus filhos, e comprar ou tomar posse de um escravo. Mas se algum deles se converter com fé e coração sincero, e pronunciar sua confissão, de todo o coração, revelando as suas práticas e objetos, na esperança de que outros possam ser refutados e corrigidos, tal pessoa deve ser acolhida e batizada, junto com seus filhos, e deve-se tomar cuidado, para que eles abandonem as práticas hebraicas. No entanto, se eles não agirem dessa forma, certamente não devem ser bem-vindos.